vivo, direto para Brasília, com ela, Cíntia Lages. Porque é informação agora. É notícia agora. A CCJ do Senado aprovou agora há pouco o relatório da reforma tributária. Ufa! Até que, enfim, depois de décadas de discussão, a reforma avança e agora está a um passo de ser aprovada no Senado. E quem conta, quem traz em detalhes é ela, Cíntia Lages. Ananias, a sessão começou pela manhã. Foram mais de 8 horas de sessão, mais do que isso, né? 8 horas foi a última vez que eu tinha visto. Agora há pouco, eu participei da entrevista com o senador Eduardo Braga, ele estava exausto. Dava para a gente perceber o quanto ele estava cansado quando ele disse: aprovamos o que foi possível aprovar, a reforma possível. Bom, não era aquilo que o governo queria, não era o que o relator queria, não foi o que a oposição queria, mas foi aprovada na CCJ, foi aprovado um relatório que teve, quando passou pela Câmara, 669 emendas, dessas 183 foram acolhidas pelo relator. Hoje teve mais discussão, teve mais emendas acolhidas também na CCJ, aí a gente vê as imagens de hoje pela manhã e que se estendeu ao longo do dia dessa reforma, que era quase um sonho dos governos brasileiros a aprovação de uma reforma tributária com alguns pontos extremamente importantes, sobretudo esse mecanismo de limitar o crescimento da carga tributária, o aumento de 60 bilhões na contribuição da União para estados e municípios e a revisão a cada 5 anos dos setores incluídos nos sistemas, nos regimes específicos de tributação. O que o brasileiro precisa saber também é que vão mudar alguns tributos, os tributos sobre o consumo, por exemplo, ficam extintos, e aí se criam outros tributos, um da competência federal e outro da competência de estados e municípios. E tem algumas inovações também, como o cashback, que é o retorno de pagamento de imposto para os mais pobres, uma alíquota diferenciada, isso estava proposto pelo relator para profissionais liberais. São alguns dos aspectos que constam nessa reforma tributária. E aí a gente tem um painel que é importante que o brasileiro saiba quem são os parlamentares que votaram contra essa reforma, que é importante para todo mundo, não é para o governo, é para o povo brasileiro, né? O resultado hoje foi de 20 votos favoráveis e 6 votos contrários. Quem votou contra a reforma tributária? Somente os senadores Sérgio Moro, Oriovisto Guimarães, Flávio Bolsonaro, Carlos Portinho, Rogério Marinho, Eduardo Girão, do Ceará, nordestino, inclusive. Lembrando que, quando for a plenário, o governo precisa de 49 votos, já que é uma proposta de emenda à Constituição, e o governo trabalha com a hipótese de ter entre 53 e 55 votos. É para isso que o presidente Lula tem conversou ontem com os líderes de todos os partidos que apoiam o governo e tem participado insistentemente, junto com o ministro Fernando Haddad, de todas as conversas, as negociações para garantir uma aprovação tranquila no plenário dessa reforma tributária. 20 votos a 6 na CCJ, já é uma vitória muito expressiva do governo. Sim. E agora você viu aí os nomes de quem votou contra e quem votou a favor. Alguma surpresa, Osmando? Não vejo muita surpresa. Eu acho que há um avanço grande hoje, porque há 40 anos que se tenta uma reforma tributária no Brasil e nunca se conseguiu. O presidente Lula, no primeiro mandato, avançou bastante, fez uma discussão ampla com toda a sociedade brasileira em torno de uma reforma, mas foi engavetada no Congresso. Então, acho que é um avanço muito grande. Eu acho que o ponto significativo maior dessa reforma é que ela moderniza o país, ela alinha o Brasil às práticas internacionais que estão postas e
E isso facilita, possibilita, ao tirar a complexidade que é o atual sistema tributário brasileiro, ela facilita os investimentos e dá segurança ao investidor. O outro aspecto importantíssimo é a extinção, que inclusive serve de base para essa confiança e para essa modernização, é a extinção de vários impostos, de uma quantidade grande de impostos que eram cobrados e que provocavam uma guerra fiscal absurda no país, e com a criação do IVA e de mais um imposto que será gerido pelos estados e municípios, isso vai atenuar essa guerra, acho até, e vários analistas acham isso, que vai acabar com a guerra fiscal e possibilitar que as pessoas, no consumo, sobretudo os consumidores, tenham mais benefícios e paguem menos impostos do que paga hoje. Acho que é uma vitória grande, acho que não é ainda, como a Cíntia falou, a reforma ideal, nem a que o governo queria, nem a que nós queríamos, nem a que o empresariado queria, mas o próprio empresariado apoiou. Eu vi durante o dia de hoje e durante a semana empresários ligando para senadores para pedir para que votasse, que aprovasse a reforma, o que é um bom sinal de que essa reforma também serve como um ponto de coesão, de união do Brasil. Cai mostrar também os senadores que votaram a favor, porque foram 20 votos, a gente tem aí a cartela. E, claro, tem parlamentares da base do governo, MDB, parlamentares do PT, do PSB de bola e também de partidos de oposição. Senador Ciro Nogueira, do Progressistas, Esperidião Amin, Messias de Jesus, do Republicanos, Efraim Filho também. Sua avaliação, João Carvalho. Eu me preocupei com o texto que foi aprovado, que isso, ele racionaliza a arrecadação tributária, mas, ao mesmo tempo, ele cria dois problemas muito significativos. O primeiro é a trava fiscal, a trava tributária. Isso é um tiro no pé. Para longo prazo é um tiro no pé, porque ele está trabalhando com a economia estática, da forma que está lá, que não vai acontecer nada demais, como se a economia fosse um ente parado. Segundo, diminui, o relator achatou o poder dos estados e municípios na gestão dos tributos municipais e estaduais. Houve um achatamento. E o pior de tudo da reforma, não se tocou nas grandes fortunas. Como sempre, o relator e o Banco Central fizeram aquela meia-culpa e não mexe no problema que é há muito tempo chamado a atenção. Por quê? Porque contraria interesse e o Congresso é uma casa de interesses. Cíntia, sobre as grandes fortunas, vai em outro projeto? Ananias, eu estou com o João Carvalho. O governo está precisando aprovar essa reforma. Não me parece que tenha cenário nesse momento para isso, porque você viu quantas emendas chegaram nesse projeto, e quantas foram acolhidas, tiveram que ser acolhidas, e no dia de hoje ainda mais acolhidas. E hoje foi um dia de muita discussão. E apesar de, como o Osmando lembrou, grande parte do empresariado ser favorável, porque também a eles é interessante, né? Para eles interessa, ainda assim a gente viu quem vota contra, só pelo fato de que é contra o governo, sabe? Ai, governo, sou contra, né? Tem aquela frase, aquela máxima, ai, governo, sou contra. E aí é mais ou menos isso. Mas não acho que tenha, no momento, o governo tenha nem fôlego para ir buscar isso. Olha, amanhã a previsão é que seja votado em plenário. Há uma corrida contra o tempo para que a proposta seja aprovada ainda neste ano, porque, como teve modificações, vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados. Um ponto hoje no Banco de Sapateiro, que eu acho que é um ponto que a gente pouco chamou a atenção. A população não participou em nada dessa reforma. As audiências públicas foram vazias. Quando teve, não houve participação popular e, como sempre, o texto é um status quo mantido. Não vai mudar muito na base fiscal, não. O que vai mudar é a racionalização e a inteligência do sistema. A base muda pouco. Quem for analisar os números, muda pouco. O projeto que veio do Executivo era 10 vezes melhor do que o projeto que sai desse relator aí. Porque o que o relator fez foi ele não fez um relatório, ele fez um conluio de interesses.
Teve que acomodar, de fato, muitos interesses. A gente sabe que quando chega na Câmara, quando chega no Senado, há, sim, esse tipo de influência.